cultura cínica é uma cultura que prescinde demasiado facilmente da exigência, que quer fazer passar um pouco a ideia de que é fácil, quer passar pouco a ideia de que não havendo exatamente receitas, se fizeres isto e aquilo, se estiveres aqui e acolá, se fores para aqui e para ali, as coisas acontecem. E é uma cultura, de facto, muito pouco tolerante em relação à exemplaridade, porque a exemplaridade tem implicações muito problemáticas, porque no nosso contexto cultural a gente parece que está mais preocupados em fazer passar a ideia de que qualquer coisa vale. Não é preciso, nós não precisamos de mestres, não é? A história é chata, os referentes clássicos são aborrecidos, a própria autoridade que está implícita nesses exemplos como que pesa. As pessoas parecem ter medo da autoridade da competência. Mas é uma cultura que prescinde muito facilmente, digamos assim, da vigilância crítica, basicamente. Da vigilância crítica sobre si e da atenção crítica que se deve dar aos outros. A exigência e o exemplo compaginam-se com a história da disposição para o exame. Isto é, nós devemos estar disponíveis a ser examinados. Nós devemos querer ser examinados. Nós devemos querer examinar os outros. Examinar no sentido de testar, verificar. Não é no sentido de ver se o outro está a mentir, se não está a mentir. É para aprender. O exame que se faz ao outro também é para aprender. O outro há de dizer qualquer coisa que nos faça. Se nós verificamos que aquilo tem alguma qualidade, que nos escapa por alguma razão, alguma característica extraordinária, nós devemos querer saber. Provavelmente, ultimamente, foge-se um bocado desta disposição ao exame, porque se calhar se usa demasiado truque e tem-se um bocado de razão. Isto não foi bem eu, isto estava ali e tal, e não sei o quê, e apanhei e por acaso resultou. Como as pessoas usam demasiados truques para saltar etapas, para apresentar resultados, fogem com muita facilidade ao exame. Portanto, como podem verificar, há aqui implicitamente e até explicitamente repercussões éticas por trás desta questão das nossas capacidades de expressão. Devemos ter algum respeito pelos outros, mas também algum respeito por nós próprios. Isto é, eu não sei como é que as pessoas vivem sabendo que estão a aldrabar ou querendo saltar etapas. Como é que é possível uma pessoa satisfazer-se com a ideia de que não foi preciso aprender aquilo e aquilo porque chegou mais longe? Não chegou nunca mais longe. Nunca se chega mais longe, saltam demasiadas poças. Há uma certa ilusão que se cria nisso. E essa ilusão é muitas vezes também ditada por uma certa pressa. As pessoas são como que picadas, querem ir para o futuro rapidamente, querem atingir rapidamente objetivos. As pessoas, todos os outros esperam que rapidamente ele faça uma grande obra, que faça aqui, que faça... É assim, do meu ponto de vista, este trabalho, desde os primórdios da cultura crítica clássica, é uma espécie de resposta lenta. Essa lentidão que está pressuposta é a lentidão necessária à maturação das coisas. Parece que está à espera de reconhecer imediatamente uma consequência da coisa que fez. Eu li Dom Quixote, passar 5 horas fica igual. Como é que isto se explica? Alguém está à espera de ficar diferente imediatamente ou de ser capaz de reconhecer essa diferença? Esta ideia de um certo tempo para se chegar a um momento de simplificação, um certo tempo necessário para aprender o que é necessário aprender, para aceitar o labor que está implícito nessa aprendizagem, para aceitar a disciplina que está implícita, sem querer saltar etapas, sem querer apresentar resultados esses que, por outro lado, também são perdidos muito rapidamente, porque se dá muito mais atenção e valor à obra do que ao trabalho. Porque se tivesse mais atenção ao trabalho do que à obra, provavelmente ninguém estava à espera de resultados. Resultados aqui, os resultados não são a nossa transformação. Os resultados que se esperam não são a nossa superação. Os resultados que se esperam é produto. E produto é mercadoria. Ok? Do meu ponto de vista, o artista não deve estar preocupado com mercadoria. Mas isso é o meu ponto de vista e é o ponto de vista de uma determinada cultura. E isto, eu digo isto, não apenas do ponto de vista da preocupação, da preocupação que nós devemos a nós próprios, mas inclusivamente do ponto de vista pedagógico, da preocupação que devemos ter para com os outros. Isto não é um caminho com etapas. Isto aqui não é o caminho, nem sequer é um caminho com etapas bem precisas, em que se faz X coisas, chega-se à etapa seguinte, faz Y coisas, e necessariamente quando não sei qual etapa atinge-se
momento qualquer sagrado. Isso não é assim. Não sei se é infelizmente se não, mas não é assim. O facto de não ser assim deixa muita gente preocupada. Provavelmente deixa preocupados os que têm mais pressa, normalmente também são aqueles que têm menos para dizer, são aqueles que menos fazem por exigir de si próprios. São aqueles que têm medo que exijam deles, são aqueles que não querem expor-se ao exame, são aqueles que se borrifam nos exemplos, e são aqueles que não querem dar exemplo de nada, porque isto muda tudo livre, e cada um faz o que faz, e cada um é como é. E esta história, como estão a ver, é um pouco ainda o eco da sofística, 2500 anos depois. É tudo relativo, depende da ocasião, depende do sujeito, depende. Portanto, eu dizendo isto, quero dizer também que nada daquilo que eu disse é uma espécie de roteiro obrigatório para coisa nenhuma. Não é? Isto é, eu creio, ou pelo menos eu tenho tido um bocado de cuidado, porque sou especialmente eu próprio sensível a isso. Nada do que está implícito nisto que eu vos tenho dito aponta para uma espécie de qualquer de dogma ou sequer de moralidade. A cultura crítica clássica não é ideológica, não é moralizante. E de facto, quer dizer, das duas uma, sem princípios não há jogo, é como um jogo sem regras, não se joga, dispara para todo lado. É claro que disparando para todo lado, eventualmente a gente acerta na baliza. Desse ponto de vista, não sendo nem moralizante nem ideológica, a única coisa chata, digamos assim, que pode estar implícito nesta história toda da tradição da cultura crítica clássica, é que parece que existe um certo sentimento de que isto é elitista. Há uma elite? Há. É elitista no sentido em que as pessoas são pré-selecionadas à partida, mediante condições. Não. Não é uma elite social, não é uma elite económica, não é uma elite política. E mais, só é uma elite a partir do momento em que se está morto. Há uma elite de mortos. Os vivos que estão a tentar não são elite que existe de nada. Agora, esta perspectiva de se é mais exigente e se precisa de critérios de seleção, é evidente que se está a ter uma atitude elitista. No sentido em que, não vivendo nós no paraíso, não sendo nós imortais, os recursos não são infinitos. Este é um dos problemas da escola. Nós temos que tentar canalizar os recursos que existem, temporais, de pessoas, etc., etc., para os melhores. A nossa atenção tem que ser dada para os melhores. Portanto, de facto, nós próprios temos que ser elitistas para nós próprios, no sentido em que temos que fazer uma seleção para a nossa vida. Temos que escolher um itinerário. Que vai falhar, porque vão faltar necessariamente, como a gente já viu ontem, vamos saltar coisas que deveríamos ver, deveríamos ler, deveríamos ouvir. Mas nós temos que ser exigentes connosco. E temos que ser exigentes com os outros, já agora se não se importa. E isto traz-me uma outra coisa, que eu acho que também está um pouco implícita na cultura crítica clássica, logo desde o Platão, com aquela história do reconhecimento em relação a Sócrates. Se nós nos queremos fazer, de alguma maneira, herdeiros merecedores daquilo que tanta gente fez, com suor e lágrimas, durante tantos séculos, eu acho que nós devemos tentar, ou no mínimo, conseguir transformar essa dívida, ter consciência de que isso é uma dívida e transformar essa dívida num dever. Isto é, o nosso dever é o nosso agradecimento em relação a essas pessoas, em relação a essas obras, é o de exigirmos mais de nós e tentarmos deixar alguma coisa que contribua também para essa herança para o futuro. Portanto, é apenas, de certa maneira, não levar a nossa existência leve demais. Como se já estivéssemos no paraíso, como se vivêssemos no mundo ideal, como se fôssemos imortais e tivéssemos recursos ilimitados. Nós vivemos um pouco nesta ilusão de que ou é esta ou então é outra paralela, que é pronto, aqui a gente desenrasca-se, mas depois no outro mundo vai... Assim, é melhor para nosso benefício não contar muito com o outro mundo, que estão à espera de se tornar melhores depois de morrer. Pode acontecer que não tenham surpresa nenhuma. Porque estando mortos é difícil ter surpresas. Isto também é importante porque há uma espécie de conflito dialético histórico entre a cultura crítica clássica e as culturas mais marcadamente ideológicas, nomeadamente as culturas das religiões reveladas e das utopias políticas.
por um lado, e por outro lado, da cultura cínica dominante. A cultura crítica está entalada entre estas duas adversidades. Entre as pessoas que acham que basta a obediência à palavra de uma autoridade transcendente para ter uma vida feliz, completa, e aquelas que acham que a sociedade ideal é XYZ, tem esta e aquela forma, e enquanto não chegarmos lá devemos todos formatar-nos naquele sentido específico. A cultura crítica não vai nem para um lado nem para o outro. A cultura crítica, efetivamente, é mal vista, digamos assim, praticamente por tudo o que é cultura dominante. Do ponto de vista do que é a exigência terrena, do que é a exigência da nossa imanência, da nossa existência mortal, das nossas condicionantes reais. E é muita cultura junta em massa a abafar, intencional ou não intencionalmente, esta exigência implícita. E como ainda por cima a nossa preguiça é grande e a nossa pressa é muita, mais facilmente nós abandonamos aquilo que nos exige mais, não é? Enfim, pelo menos é esta a minha perspectiva. E, por outro lado, é muito fácil de termos uma ideologia, uma doutrina porreira que seja mais ou menos salvífica, porque permite uma certa alienação em relação às condições atuais, não é? É o futuro que conta. Depois é que será. Assim, provavelmente, é claro que é necessário contar com o depois que será. Temos que nos preocupar com as gerações seguintes. Mas a cidade ideal, a polis ideal, que era aquele grande problema do Platão, provavelmente não tem nenhuma forma específica, não tem que ser assim assado. A cidade ideal é aquela em que todos nós conseguimos ter uma consciência crítica ativa, de preferência criadora, mas isso é raro, e consigamos exigir dos outros o máximo possível para que cheguem aí. O mais importante é manter-nos fiel a esta expectativa de conseguirmos gozar o melhor da vida, não é? Não é gozar com os confortos, com os prazeres imediatos, não é? Gozar melhor a vida significa refinar a nossa capacidade de experiência. E refinar a nossa capacidade de experiência não é comer gourmet, é olhar para as coisas mais simples e ter mais prazer com as coisas mais simples. Acho eu. Mas isto, pronto, eu já estou aqui um pouco a dar palpites pessoais. De facto, tendencialmente, grande parte do rolo que se desenrola na história teria, de certa maneira, que ser assim, no sentido em que a maior parte das pessoas é regulada por uma cultura dominante em que tendencialmente são levadas a fazer e a portar de certa maneira. E, portanto, há muita coisa na história que provavelmente não poderia ser muito diferente. Mas há momentos de liberdade da história. Há momentos em que as coisas não tinham que ser assim. E os momentos em que não tinham que ser assim são aquelas em que nós vemos a presença das obras de arte. É por isso que eu lhe chamo impossibilidades ou não possibilidades. Não tinha que ser assim. O Picasso não tinha que pintar aquilo. O Barro não tinha que compor aquilo. O Da Vinci não tinha que fazer aquilo. Não tinha. Não estava escrito. Ok? E de certa maneira o que a gente vê um pouco hoje a dominar a cultura contemporânea é um pouco... É como se já estivesse escrito. Daqui a mais uns anos, com o recuo, vocês vão ver que aquilo quase que tinha que acontecer. Estavam aí as condições técnicas, estavam a aparecer elementos tecnológicos novos, tinham que ser usados. Estavam a aparecer descobertas novas, tinham que ser usadas. Estavam a aparecer capacidades de criar imagens novas, tinham que ser usadas. Capacidades de manipular novas, vão ser usadas. Tudo o que aparecer vai ser usado. No entanto, eu gostava de chamar a atenção para que não há qualquer tipo de preconceito inscrito nesta cultura. O que é que isto significa? Não há nada que diga que a instalação não pode ser, não há maneira nenhuma de dizer, há uma forma específica de exposição da obra, de fabricação da obra que não é legítima. São todas legítimas. E são legítimas exatamente no sentido em que elas representam o resultado de um trabalho próprio daquela pessoa. Isto é um ponto. Não há preconceitos, não há pressupostos. Nós não devemos ir para os objetos ou já com uma grelha, que se não cabe naquela grelha não serve. Esta não é a cultura da grelha. Mas, por outro lado, é verdade que nós devemos ter, nós próprios, não só devemos ser exigentes em relação aos outros e examinar os outros e perceber como é que o outro pode ser exemplo, como é que o trabalho do outro pode ser exemplo, como devemos ser sensíveis para as questões dos limites. A gente já falou um bocadinho disso ontem a propósito dos limites das linguagens. Já há uma questão que se prende com
Até que ponto é que esta coisa que eu fiz, que faz parte do meu trabalho, deve ser apresentada como obra? Esta é uma questão que nos deve preocupar. Mas é verdade que nós, numa primeira instância, somos os primeiros juízes, mas em última análise, todas as propostas, por mais aberrantes que sejam, que nos pareçam que são legítimas, devem ser feitas, devem ser postas. Agora, devemos também esperar o exame crítico e a exigência dos outros. Não há maneira de escapar a isso. Não devemos ter pressa em fazer juízos, não devemos ter pressa em querer saber, então, mas aquilo é ou não é? O que é que acha? O que é que diz? Devemos conseguir nós fabricar os nossos próprios juízos sobre isso. Devemos informar-nos, devemos cultivar-nos mais e não devemos ter medo de ajuizar. Se a maioria acha que sim e a gente acha que não, é não. Ponto para, é não para nós. E depois há de haver um cômputo geral na história. Não é? Porque, de certa maneira, aquilo que se exige de um artista é que seja também relativamente modesto em relação à sua própria avaliação. Nós devemos ser modestos. É aquilo que eu estava a dizer há bocado. Até prova em contrário, não somos criadores. Somos simplesmente criativos, uns melhores, outros piores. Mas quer dizer, haverá uma altura em que alguém irá dizer alguma coisa. E nós olhamos para a história e praticamente o filé mignon do cânon é determinado pelos próprios, não acerca da sua própria obra, mas acerca das obras a que se referiram. Aquelas contra a qual fizeram a sua, aquelas que motivaram como forma de agradecimento a sua. Estão a ver? Estas relações existem sempre. Vocês pegam, por exemplo, num bom pintor, ouçam quem são as referências dele. Quem é que ele fala? Quem é que ele cita no trabalho? E temos aí uma ligação. E muitas vezes aquilo que a gente vê é que algumas ligações são, de facto, com a própria cultura popular baixa. E não nos devemos nunca esquecer que o nosso dever em relação à dívida que temos que pagar não é para a grande posteridade, não é para o monumento, não é para o grande crítico. Nós devemos fazer para todos. Sem discriminações, sem exceções, sem preconceitos, basicamente é isso, sem preconceitos. Quanto menos preconceitos para nós, que se apliquem a nós ou que nós aplicamos aos outros, parece-me a mim melhor. Não sei se isto vos suscita algum prurido ou... Eu fico sempre, por vezes, quando chego a esta parte, digamos assim, das minhas preocupações com os meus alunos, fico um bocado com a sensação que se pode criar, digamos assim, uma imagem de um certo conservadorismo aparente, retrógrado ou coisa que o vai. Eu tenho um bocado de receio em relação a isso, porque isso nunca foi a marca desta cultura. Mas como se fala muito em critérios, em exigência, em necessidade de seleção, e não tem medo de chamar elite aquilo que é elite, e não há problema nenhum em dizer que aquele é muito bom, aquele não presta, quando é claro não presta. Quando a cultura dominante, não, isto tudo à sua maneira é bom, isto, de um certo ponto de vista, aquela porcaria é muito boa. E isto cria-me um certo sentimento de estar a ser reacionário. E é uma coisa que não me agrada muito. Quando um determinado estado da cultura associa, ou pelo menos permite que eu próprio associe, ser exigente a ser reacionário, retrógrado, custa-me um bocado. Mas é um sentimento que eu próprio não consigo evitar. Isto eu não estou a apontar o dedo a ninguém, não é? E houve muito pouca gente que teve lata para isso. Não é? Mas, quer dizer, em relação àquilo que diz respeito à área do nosso interesse, a gente não sabe. Este filme, não vi, quero ver. Este livro, ainda não li. Não sei se vou ter tempo para ler, mas se dizes que é bom, deixa-me ler. Não é? Depois... Ou então, claro, já li, sim. Já vi, claro que vi. Sei quem é perfeitamente. Andamos todos a fingir para nós próprios esta sensação de falsidade. É uma falsidade cínica. Será que se pode fazer uma comparação de violência em relação entre a cultura crítica e o pensamento zen? Preferia não. Mas há alguns pontos de contacto, algumas semelhanças. Posso dizer já. Há algumas, até digo mais, há muitas semelhanças entre a coluna vertebral
chamemos-lhe metafísica, da tradição da cultura crítica, com tudo aquilo que é a estrutura não dogmática de todas as religiões e todos os pensamentos filosóficos mais há. Há analogias e depois há pontos de divergência. O Zen, por exemplo, quanto a mim, tem um ponto de divergência com a cultura crítica que é provavelmente o mais gritante, que é o Zen caminha na direção da insensibilização. Aqui não só não é exigido, como é um refinamento da sensibilidade que se trata. Este é a única... O objetivo não é o nirvana. O objetivo não é o nirvana. A preocupação não é com o nada. Não quer dizer que episodicamente não contribua na evolução da tradição do pensamento ocidental, excetuando esse ponto final, que é o que leva exatamente, supostamente, ao nirvana, excetuando isso, ótimo. Eu pessoalmente acho que há mais coincidência do que divergência. Mas as culturas reveladas, das religiões reveladas, também têm muita similitude. Nomeadamente o pensamento místico, tem muita coisa semelhante. São maneiras diferentes de dizer, às vezes, coisas muito semelhantes. Não são exatamente iguais, mas muito semelhantes. Mas, sobretudo, a postura que vocês encontram normalmente é muito análoga. É essa postura do caminho para a simplicidade. E é a postura da recusa de uma consciência cínica. Agora, sim, sem dúvida. Agora, se olhamos para a cultura prática do cristianismo concreto, se olharem para a cultura prática do budismo concreto, do poeta Ângelo Silésio. Sim, muitos. Teresa d'Ávila, por aí fora. Muitos, com certeza que sim. Mas, atenção, a maior parte deles não é ignorante da cultura crítica clássica. Não sei se será por acaso. Essa, por exemplo, vocês encontrarão muito menos traços de coincidência se recuarem até à fonte, até à origem. Porque na cultura hebraica original isso não está lá. Então eu vou apenas, provavelmente para acabar, concentrar-me aqui num pequeno ponto que provavelmente possa ser um bocado mais obscuro deste texto, ou se calhar até pode não parecer, mas para mim ainda é. Portanto, é mais, digamos assim, dar-vos conta de uma preocupação do que outra coisa. Que diz respeito exatamente ao processo da instituição do cânon. Isto é, de como é que nós podemos saber quem são, afinal, os melhores exemplos. Os exemplos que devem servir de modelo, e os exemplos que devem ser criticados e superados. É isso que o modelo quer dizer, não é? O modelo não é para ser seguido, não é? Isto não é exatamente... Não se trata, portanto, como já devem ter percebido, uma espécie de imitação da vida de não sei quem. E diz respeito ao facto de nós olharmos para a história e verificarmos que, de acordo com o estado em que eu estou, o desenvolvimento deste conjunto de ideias, nós podemos dizer que as obras canónicas são aquelas que são sedimentadas na história através das referências que os próprios fizeram às obras dos outros. Das citações, das referências, daquilo que eu vos referi há bocado. Isto pode ser um bocado problemático, no sentido em que quando eu digo aqui, por exemplo, que o que interessa é saber quem, não é tanto o que é a obra, mas quem é o artista, determinar como é que nós podemos construir uma espécie de figura do artista. Se houvesse uma espécie de figura transcendental, transcendental à Kant, enfim, vocês não têm que saber isto, mas como se tirássemos a fotografia da vida de todos os grandes autores, expuséssemos umas à frente das outras e depois olhássemos para o fim, qual é o perfil coincidente, o ar, o estado do Petrarca, qual é o ar que liga todos. E, de facto, corre-se um bocado o risco, e eu espero muito conseguir escapar a isso. Não sei até que ponto é que consigo, e por isso, sinceramente, vos digo que é ainda um pouco um risco, de com isto estar subrepticiamente aqui a construir uma espécie de perfil psicológico ideal.
como se houvesse uma maneira ideal de ser, se não se for assim. Quando eu falo dos fatores que eu creio que devem estar presentes, das preocupações, do tipo de relações que se devem manter com o mundo, connosco, com os outros, eu provavelmente, sem querer, sou capaz de estar a excluir, digamos assim, candidatos potenciais. Tenho um certo receio de estar a poder excluir candidatos potenciais. Porque em relação a isto, como eu vos digo, em relação às obras, só o tempo e só o distanciamento é que nos pode garantir, digamos, alguma objetividade crítica em relação ao seu valor real. Mas o mesmo deve ser visto em relação a este quem. Estamos muito sujeitos, provavelmente, a conceber e a aceitar padrões psicológicos que tomamos como exemplares de referência e provavelmente podemos correr o risco de nos tentarmos assemelhar, daí esta história da semelhança, de nos tentarmos assemelhar a figuras históricas. Esse risco eu gostaria de o poder evitar, fugindo um bocado, digamos assim, à carga mais psicologizante que está implícita. Na medida em que, em qualquer cultura, a priori, e portanto, segundo qualquer modelo de perfil ideal, é possível, é concebível encontrar alguém que corresponde a estas exigências todas. Mas, no entanto, devemos ter muito cuidado no sentido em que não se pode esperar encontrar quem corresponde a este perfil mais psicológico ou mais cultural, onde ele não é possível encontrar. E, portanto, de certa maneira, este meu discurso, é um discurso, ele próprio, elitista, no sentido em que eu não posso ir dizer isto ali para o mercado, eu não posso ter esta conversa com pessoas que não têm algumas referências, e não posso ter a presunção proselitista de aproximem-se destes valores, aproximem-se disto, porque com todas as pessoas. Isto tem que ser manejado com pinças. E esta é a minha preocupação pedagógica, que é a última, de certa maneira, reflete também um pouco a preocupação que eu creio que tentei ter, pelo menos convosco, sem vos conhecer à partida quando entraram aqui. Porque o impacto deste tipo de discurso não é o mesmo em quem tem mais e menos preparação. A quem nós nos dirigimos deve ser uma preocupação permanente. E a quem nós nos dirigimos para examinar e a quem nós nos dirigimos para transmitir, digamos assim, esta ideia. Não é fácil, ou provavelmente é impossível, que este cuidado garanta que não aleijamos alguém. Sem querer, obviamente. Sobretudo porque há muitas pessoas que vivem ainda num estado de muita sensibilidade, no sentido em que, quando nós criticamos uma ideia, as pessoas reagem como se tivessem levado uma chapada ou como se tivessem levado um burro. Não se conseguem distinguir das ideias, não conseguem distinguir a sua identidade, que não é delas, é uma instalação externa delas próprias. Eu não queria que este quem fosse uma coisa semelhante, isto é, eu não queria que este quem fosse psicológica no sentido em que corresponda a um hardware específico com uma instalação específica. O que eu não sei, de certa maneira, é ser mais livre e mais crítico, mantendo o cuidado que é necessário. Portanto, eu próprio sou muito injusto na minha avaliação, por vezes, artistas, por exemplo. Porque não corresponde eventualmente ao modelo que eu acho, porque eu me regulo. Portanto, quer em relação a vocês, quer em relação a quaisquer outras pessoas com que eu trabalho, eu reservo sempre um pequeno espaço de cuidado e de respeito
por mais convencido que eu esteja de que estou a ver a coisa bem, não é? Porque esse é o estado de todos nós sempre, não é? E gostava, portanto, de vos dizer que isto pode estar errado. Isto pode ainda aleijar alguém. Há alguém a que isto deve aleijar. Há alguém para quem isto eu queria que fizesse moça. Mas esses normalmente não se sentem, como é que eu ia dizer, não se sentem ofendidos, sentem-se apenas como protágoras do Platão, sentem-se denegridos da sua imagem, sentem-se. Esses não me ralo. Agora, aquelas pessoas que vou errar quando sugeri a pessoas que pensassem de uma maneira que lhes era impossível pensar e provavelmente até lhes ferir os seus sentimentos, mas esta deve ser, creio eu, esta deve ser a condição crítica da própria teoria. A teoria não pode dizer coisas suficientemente abrangentes, moles e simpáticas para não aleijar ninguém. Eu não sou especialmente belicoso, nem violento, mas eu tenho que admitir e tenho que aceitar que, se é sério, há consequências. E eu tenho que saber, tenho que estar preparado para arcar com as consequências disso.